Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos vossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, minha primeira palavra é manifestando a minha alegria por estar celebrando pela primeira vez nesta comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Eu estive aqui uma vez no multidão de confissões deste ano. Então o Padre Edmar pediu que eu viesse para aqui para atendimento de confissões. Então ficamos aqui, alguns padres e eu. Graças a Deus, naquela ocasião conseguimos atender muitas pessoas, mas estar para a celebração da Santa Missa é a primeira vez. E nesta ocasião tão bonita, que a festa é a preparação para a festa da padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e nesta noite é a paróquia de Santa Efigênia que está aqui representada, e nós estamos aqui para suplicar a bênção da Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida, também para as muitas pessoas que fazem parte das comunidades que pertencem ao território da paróquia de Santa Efigênia. Depois eu dizia ao Fabrício, ao seminarista Fabrício, que o tema proposto para essa noite é um tema para todos nós assim muito próximo, porque nós tivemos agora há bem poucos dias uma notícia que foi causa de grande alegria para a paróquia de Santa Efigênia, que foi a aprovação do Fabrício, ele e mais os colegas de turma, para que no próximo mês ele seja ordenado diácono. Então este ano que é o ano vocacional, na paróquia de Santa Efigênia nós tivemos no mês de fevereiro uma ordenação sacerdotal do Padre Anã, e nós acolhemos desde o início do ano para residir na paróquia o Fabrício, que está vivendo um período de síntese vocacional. Então tem sido um ano vocacional para todos nós muito marcante, muito envolvente, em que nós percebemos de fato que Deus é muito bom. Deus é misericordioso.
E um sinal muito claro da misericórdia de Deus está no fato de Deus ele enviar missionários para a sua bênção. O Evangelho do qual se tirou inspiração para o tema de hoje, ele começa dizendo que Jesus ele escolheu 72 discípulos. 72. Pode parecer um número muito grande, mas a gente não consegue nem imaginar o número de comunidades, de cidades e de vidas que Jesus ele devia atender. É mais ou menos como um padre numa paróquia, né? Ele tem a sede, mas tem aquela quantidade de povoados, de comunidades, de ruas e de vidas que deve atender. Então é impossível ele por si mesmo estar em todos os lugares e fazer todas as coisas. Assim era com Jesus. É Jesus que devia pessoalmente ir a cada pessoa, a cada família, confortar os tristes, visitar uma pessoa enlutada, ver uma pessoa que estava sofrendo, anunciar o Evangelho para uma pessoa que estivesse distante, conversar com uma família que estivesse desunida. Então abençoar uma pessoa, curar um doente. Quem tinha que fazer isso? Jesus. Quem tem que fazer isso no mundo de hoje? Uma responsabilidade, talvez a responsabilidade primeira recai sobre o pároco de uma paróquia. Agora, como por si mesmo é possível que um pároco para uma paróquia consiga fazer todas essas coisas? É absolutamente impossível, humanamente falando, impossível. Então Jesus, quando ele se percebeu nesta situação, ele chamou os 72 e enviou os 72, 2 a 2. Um trabalho missionário que Jesus confiou aos seus discípulos. O Evangelho ele fala de maneira muito clara: enviou na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Eu sempre costumo repetir uma coisa que Dom Geraldo, que todo mundo conhece, né, que faz, infelizmente, tristemente para todos nós, faleceu este ano. Me lembro de um dia que eu estava conversando com Dom Geraldo e eu fui partilhar com ele que eu estava me sentindo naquela época sobrecarregado com uma série de trabalhos e de funções que eu tinha recebido na arquidiocese. Então eu disse isso para Dom Geraldo, que eu estava sentindo que eu não estava fazendo bem as coisas que eu tinha que fazer. Dom Geraldo parou, me ouviu, depois ele disse assim: Padre Zé Carlos, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca fiz o que eu devia fazer. Dom Geraldo me disse assim: eu nunca fiz o que eu devia fazer. Eu parei, mas como é que Dom Geraldo, arcebispo, me fala que ele nunca fez o que ele devia fazer? Depois ele repetiu: eu nunca fiz o que eu devia fazer, eu sempre fiz o que eu consegui fazer. E é uma grande verdade, né? Você que é pai, você consegue fazer tudo que você deve fazer? Consegue direito. Você que é mãe, consegue fazer tudo que você deve fazer? Não consegue. Ficam faltando muitas coisas importantes. Nós que estamos aqui, vocês e eu, que temos os nossos compromissos na igreja, como discípulos de Jesus, nós conseguimos fazer tudo que a gente deve fazer? Não conseguimos. O que a gente faz? A gente faz o que a gente, na fragilidade, na nossa pequenez e fragilidade, o que nós conseguimos fazer, que é muito menos do que aquilo que a gente deveria fazer. Então, é o que diz o Evangelho. Jesus ele enviou os 72 a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Mas o próprio Jesus, naquele momento, percebeu que ainda era muito pouco. E aí Jesus deixou essa recomendação
que eu penso que nós ainda muito pouco colocamos em prática. O que Jesus disse? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. O que Jesus está dizendo? Nós precisamos rezar, pedindo que haja pessoas para o serviço de Deus. E aqui em sentido amplo, no sentido amplo da palavra, para a messe do Senhor, para o sacerdócio, para o diaconato, mas para a messe do Senhor, nos muitos serviços que são necessários para que a Igreja de Jesus Cristo ela exerça a sua função no mundo de hoje. E há muitos trabalhos que são necessários. Por exemplo, paróquia de Santa Efigênia, nós passamos alguns meses, depois que nós encerramos o trabalho da catequese nesse ano, com as celebrações dos sacramentos, da primeira comunhão e crisma, um período de preparação para o reinício dos trabalhos da catequese, em cada comunidade, com as coordenações. O que a gente ouvia das coordenações? Ô padre, precisamos de mais catequistas. Eu penso que em todo lugar um pouco acontece isso. E a mesma coisa acontece para os outros serviços que nós temos na igreja. Então, de fato, nós precisamos de muitas pessoas para que o Evangelho de Jesus ele possa ser anunciado. E é isso que Jesus está dizendo para a gente. É importante que a gente agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Eu sempre agradeço a Deus de coração assim, de fato muito reconhecido pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Eu acho que são mais operárias do que operários que nós temos na messe do Senhor. Não acho, não tenho certeza. Então eu sou muito agradecido. Cada vez que eu participo de uma reunião, de um encontro, então eu vejo as lideranças que estão ali, eu sempre agradeço a Deus pelas pessoas que estão ali. E são pessoas que servem a Deus todas com muita generosidade e com muito amor. Mas a gente precisa continuar pedindo, porque de fato a messe é muito grande para poucas pessoas que anunciam o Evangelho como o Evangelho deve ser anunciado. E se a gente for pensar então nas vocações específicas para a vida religiosa, as irmãs, os irmãos, os freis, as freiras, o pessoal de vida contemplativa, os padres, os diáconos, aí então a gente precisa intensificar ainda mais as nossas orações. Concordam comigo, gente? Precisamos rezar mais. E a gente precisa rezar. A primeira oração tem que ser para que Deus dê perseverança para quem já é consagrado. Para todos nós que já somos consagrados, para a gente ser perseverante, para a gente não desanimar no caminho, né? Porque infelizmente é o que acontece muito pelo Brasil afora e por todo o mundo. Eu trabalhei, só para dar uma informação para vocês, eu trabalhei por 2 anos no Vaticano, na congregação para o clero, e fiquei por uns 6 meses no departamento que recebe os pedidos de padres que querem deixar de ser padre. Então, eu trabalhei uns 6 meses, mando uma carta para o Papa fazendo pedido de dispensa dos votos. Então, no período que eu fiquei lá, nós fizemos um levantamento e havia o número de pedidos que chegava por ano era de quase 15 mil padres que pediam afastamento do ministério. A grande maioria deles era de padres que já tinham se afastado, já tinham deixado o ministério, estavam fazendo um pedido para regularizar a situação. Então, para dizer que a gente tem que rezar sim, pedindo a Deus para confirmar na vocação abraçada aqueles que já se consagraram. E depois é sempre rezar pedindo que haja vocações. Aí a oração ela é fundamental.
De onde vão brotar vocações? De paróquias onde a fé está presente, de paróquias que de fato são orantes, e nas paróquias das famílias que são famílias de fé, que são famílias de oração. Então é somente desse tipo de ambiente é que a gente vai encontrar vocações para o serviço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus, nós vivemos ainda numa arquidiocese onde florescem muitas vocações. Eu estive na semana passada em São Paulo, participando de uma assembleia com padres diocesanos, com religiosos, com religiosas, e um trabalho voltado para vocações em diversos lugares do Brasil, logo depois da festa de Santa Efigênia. Então, quando eu dizia para eles do número de seminaristas que nós temos, então todo mundo ficava assim surpreso e com inveja da Arquidiocese de Mariana. Mas nós que estamos aqui, a gente sabe que ainda não é suficiente pelo volume de trabalho que nós temos na Arquidiocese de Mariana. O que nós precisamos fazer, gente? Rezar ainda mais, incentivar as vocações, incentivar os jovens, rezar por eles, para que Deus coloque no coração dos jovens e das jovens esse desejo do serviço a Deus, e acreditando que é uma vocação bonita, onde a gente serve a Deus e vai ter recompensa no outro mundo, mas uma vocação em que a gente encontra também a paz e a felicidade neste mundo. Mas eu não quero fazer uma reflexão longa. Eu queria aproveitar a oportunidade de passar a palavra um pouquinho para o Fabrício, porque a gente está falando de chamar operários para a messe do Senhor. A gente tem aqui um jovem que está concluindo o seu caminho de preparação. Eu queria que ele desse um testemunho sobre isso, sobre a importância da oração para as vocações, para o surgimento de vocações, como isso aconteceu. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a parte da experiência dele, sobre o que Jesus nos propõe, nos apresenta no Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tentar ser um pouco breve, dizer um pouquinho da minha vocação, do meu discernimento. Eu sou de uma cidadezinha chamada Pedra Bonita, da região leste da Arquidiocese. Já é mais para a divisa do Espírito Santo, é realmente finalzinho da nossa Arquidiocese. Desde criança, eu era aquela criança que falava que ia ser padre, os pais gostavam, incentivavam isso, de uma família muito católica, meus pais, meus avós. Então fui crescendo num seio familiar não perfeito, como a gente sabe, não tem família perfeita, mas tem família de fé, de oração, que caminha firme, né? Então eu fui me provocando nesse sentido para a vocação. Depois chega a adolescência, vem aquela etapa da revolta, de ser um pouco diferente. E aí eu acabei me afastando um pouco desse chamado, já não falava tanto que queria ser padre e buscar o seminário. Mas o chamado, eu gostaria de dizer que é uma graça. Por isso que a oração é tão importante, porque é uma graça que vem do céu, e tudo acontece da forma que Deus quer, não da forma que a gente quer, da forma que Ele quer. Então fui terminando o ensino médio, por graça de Deus tinha um pároco na minha paróquia, já idoso, mas muito vocacional, pró-vocação. Ele é muito favorável à vocação. Então ele foi me provocando a buscar um seminário, fazer um discernimento. E ele é daquele que empurra mesmo, né? Não só leva, como empurra o vocacionado. Então ele foi fazendo isso comigo, para conhecer o seminário, a arquidiocese. Tanto que, quando eu entrei para fazer uma experiência no seminário,
sem fazer nenhuma experiência, nenhum encontro, que não é o comum, mas porque aquele padre insistia muito que eu fizesse uma experiência. Ele insistia comigo, ele insistia também com os formadores, que são os padres responsáveis pelos vocacionados, pelos seminaristas, e com o próprio bispo. Ele ligava para o bispo para falar de mim, do meu discernimento. Então eles decidiram me levar para uma casa vocacional fazer uma experiência. Lá eu fui no ano de 2014 fazer essa experiência. Fiquei lá todo ano e no final do ano eu decidi então fazer a semana vocacional, que acontece sempre no mês de janeiro, que é para o ingresso permanente no seminário. Então esse é um resumo bem geral da minha vocação, e de lá estou aqui até hoje. Falando um pouquinho da família, a importância da família. A família sempre me incentivou desde criança, depois me acompanhando, sempre trabalhando na igreja, meus pais com a pastoral familiar, minha mãe com a catequese. Mas nesse dia que eu vim para o seminário aconteceu algo engraçado, interessante, graça de Deus. O padre responsável pela vocação, pelo discernimento, marcou uma conversa lá em casa, lá na minha casa. Marcaram um almoço. Chegaram lá 4 da tarde. Imagina que horário de almoço, A gente já tinha esperado até. E a conversa foi muito rápida ali comigo, para o discernimento. Queriam ver se eu realmente tinha sinais de vocação. E no meio da conversa, o padre, por inspiração divina, falou assim: você não quer ir hoje para o seminário? Não, agora. Aí minha mãe já saiu desesperada, chorando, que ela ouviu, E eu falei: como seria isso? Não, vai agora, faz uma experiência igual o Evangelho de Jesus, agora, E eu falei: tá. E fui atrás de minha mãe para pedir ela para ajudar a fazer as malas. Aí foram os 2 chorões fazer alguma coisa ali, juntar algumas peças de couro. Tanto que o padre falou: não precisa se preocupar não, a gente providencia alguma coisa, vai agora comigo, vem agora comigo, porque o seminário é bem distante da minha casa. Na época, essa primeira etapa era em Barbacena, então tinha umas 6 horas de carro direto, Então, nesse dia, naquela tarde do dia 16 de fevereiro, eu saí de casa assim, às pressas, com aquele padre estranho que eu não conhecia. Fui em direção a Barbacena, deixando a minha família toda chorando lá em casa, que nem eu esperava aquilo. E na hora até choveu, para completar o clima, E Deus tem me guiado e me acompanhado nesse momento. Então, a família é muito importante para acompanhar o vocacionado. Se ele quer fazer um discernimento, tem sinais de vocação, a família é essencial. Não precisa ser família perfeita, precisa ser família que acredita, que vai, que confia, que desapega também, que tem pais que estão apegados ao filho, que não entrega o filho nem para Deus. E eu já vi isso acontecer em muitos lugares, vocações infelizmente morrerem por causa disso. Mas se é de Deus, um dia ele pega, um dia volta. Então, deixo esse testemunho e peço que rezem por mim e rezem por todos os jovens, para que dessa comunidade também possam brotar muitas vocações ao ministério ordenado, ao diaconato também, permanente, quem sabe. Mas gostaria também de provocar cada um aqui para pensar no que está fazendo da sua vida. Deus tem um plano muito belo para cada um de nós, uma vocação bonita de pai, de mãe, de trabalhador na igreja, de membro das irmandades, de pastorais, movimentos. Deus tem algo muito belo para nós vivermos. Será que estamos vivendo? Pense aí no coração e tenta responder ao seu chamado. Cada um de nós, eu digo sem medo de errar, tem um chamado muito especial de Deus para uma vocação muito bonita. Para encerrar esse momento, gostaria de cantar aqui, pelo menos tentar, um refrão que pede a Nossa Senhora a graça da intercessão pelas vocações. É mais ou menos assim. Ó
se eu chorar, vocês não ligam não, porque minha avó cantava isso muito e ela foi uma intercessora muito forte para isso. Ó Maria, acolhei o nosso brado, lá do céu nossas preces escutar, para termos o pão consagrado, sacerdotes, heróis